plano de aula também tem como tema porque o Sol some durante a noite. O nosso eixo temático é Terra e Universo também, e engloba um tema de astronomia, né? Que não é um tema muito comum, né, dos professores terem coragem de abordar, por necessitar de muito estudo e muito aprofundamento do professor, né? Porque se não tiver esse estudo, o professor pode incutir nos alunos conceitos que não estão certos e que eles vão levar mais adiante, né, na vida escolar dele, que mais tarde vai ser muito difícil de ser destruído, né, e reconstruído. Então, os professores fazem o jogo, o professor de geografia joga para ciência, ciência joga para geografia, e no final das contas os meninos chegam com uma defasagem muito grande lá no ensino médio, no ensino fundamental 2 também. Eu acho que o mais fundamental de a gente começar a trabalhar com o menino de astronomia é ensiná-lo e doutriná-lo a observar. Eu acho que a partir do momento que a criança começa a prestar atenção no que está acontecendo no seu entorno, ele vê o sol nascer todos os dias, né? Mas criar na criança a necessidade de se perguntar por que o sol nasce todos os dias, por que à noite não tem sol, por que de dia não tem estrelas, né? Eu acho que essa função do professor é mais importante até do que colocar os conceitos para as crianças, né? Então foi isso que eu coloquei na introdução. E de acordo com o PCN também isso fica bem claro, né? Que observar e perguntar, a astronomia ela tem que vir da rua para dentro da sala de aula para que o problema seja solucionado e não ser criado dentro da sala de aula para o menino ir buscar as respostas lá fora. Eu acho que tem que fazer o caminho, tem que ser inverso, né? Ele tem que observar e trazer o problema para a sala de aula e o problema ser resolvido, né? E o problema começa a ser resolvido, lógico, né, com o professor sabendo o que o aluno sabe a respeito daquilo, né? Você já observou? Você já prestou atenção nisso? Você já viu o sol nascer? O que você viu de diferente? O que tem no céu durante o dia que não tem à noite? Então, algumas perguntas que a gente colocou no nosso plano de aula para instigar as crianças a começar a se questionar. E a gente propôs, então, um trabalho sempre em roda, né? Como aqueles vídeos que a gente viu que foram disponibilizados na plataforma. Sempre a discussão começar em roda. E a partir dessa discussão, o professor aí sim começar a preparar o que ele vai buscar do aluno, né? E como ele vai construir esse conhecimento da astronomia nele, né? Os objetivos gerais, então, deixam isso claro, né? Que ele precisa conhecer as ideias básicas da astronomia, desenvolver um pensamento lógico, um pensamento crítico, questionar, observar e trazer a ciência para dentro da sala de aula, e não o contrário, não levar a ciência, não necessariamente nesse sentido, tá? Conhecimento prévio dos alunos, ele é importante, ele tem que ele já tem que saber como é o sistema solar, quais são os planetas que o formam, qual é a relação que existe entre o Sol e a Terra de distância, de tamanho, né? Então esse conhecimento do sistema solar, ele é prévio. O aluno já tem que, para saber por que existe o dia e a noite, ele tem que ter, já para facilitar o nosso trabalho, esse entendimento, tá? E o conhecimento prévio do aluno gira muito em torno de o sol esconde atrás da montanha, são as que a gente mais encontrou na bibliografia. O sol vai para o Japão, o sol esconde atrás da nuvem, e sempre o movimento é do sol, o movimento não é da Terra, né? Então, para a gente também é importante deixar claro que esse movimento da Terra é o verdadeiro. O Sol, que a gente observa da movimentação do Sol, é um movimento aparente. Na verdade, não é o Sol que está se movimentando. É o planeta Terra que está girando em torno dele ou em torno de si mesmo para ocasionar os fenômenos que são observados, tá? A metodologia nossa foi simples. Primeiro, a gente queria mostrar para a criança que não existe uma única verdade, que a ciência não traz uma única verdade, né? Então, o conhecimento do livro não é único, não é verdadeiro, não é acabado, como o PCN orienta, né, o estudo da ciência. Então, a gente trouxe uma lenda indígena que explica, né, o surgimento do dia e da noite, né, uma historinha, e tem um vídeo ilustrando essa história. Primeiro a criança lê, faz o trabalho da leitura e da interpretação do texto, depois ela vai ver as imagens, trabalhar um pouco da criatividade da criança, e aí conversar novamente sobre os fenômenos e sobre um outro ponto de vista agora, o ponto de vista dos mitos e das lendas. Depois a gente vai fazer o estudo outra coisa que é muito importante, a consolidação do modelo de que o Sol está no centro e os planetas giram em torno do Sol. Parece óbvio, parece claro, mas para a criança a Terra, né, é o centro de tudo. Assim como ela é o centro de tudo,
O planeta Terra é o centro de tudo, e tudo acontece ao redor do planeta, né? Então é importante consolidar esse modelo heliocêntrico, e através disso, a gente vai fazer isso através de uma aula prática, através de massa de modelar, construção de modelo, pesquisa na internet, né? Saber quais são os dois modelos, e a construção desse modelo para consolidar isso no conhecimento dela. Feito isso, então aí a gente vai partir para a movimentação da Terra em si, o trabalho do movimento. O dia e a noite existe, não só por causa disso, mas principalmente por causa do movimento de rotação da Terra. E aí então a gente vai introduzir os movimentos da Terra, como que acontece o movimento, através do trabalho com bola de isopor, lanterna, né? É uma aula prática muito simples e muito usada também, em que mostra a posição nossa no Brasil, iluminação, depois gira, o Sol não se move, quem se move é o planeta, né? E para fechar o tema, a gente vai fazer de novo a roda de discussão e comparar os conceitos. O que foi dito primeiro e o que foi dito depois de tudo, do conteúdo todo ter sido explicado. O que a criança aprendeu de novo? O que foi construído de novo para a criança? E aí, a partir disso, a gente vai avaliar a criança. Então, a avaliação vai ser feita em 3 momentos, no início, durante a atividade e no final, né? O que eles ganharam, né, de conhecimento. A gente achou importante colocar também dever de casa, que muitos professores já não usam mais, porque a criança não faz mesmo, né? Mas ele é importante, né? A criança tem que levar as questões para casa para serem trabalhadas, até para trazer mais dúvidas, né? E que as arestas aí sejam aparadas e o ciclo todo possa ser fechado, né? Então a gente achou que com 5 aulas, mais a correção, 4 aulas, mais a correção do dever, a gente conseguisse então fechar esse plano de aula de uma maneira bem concisa, assim, bem firme. O resto é repetição, eu acho que não é. Como aprofundamento do professor, a gente colocou alguns sites importantes que o professor pode consultar para melhorar então a didática, a sala de aula, que tem mais informações importantes, né? Alguns vídeos, tem uma série chamada ABC da Astronomia, que ele traz vários assuntos muito simples também. É só isso. Acho que acabou.